Conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Podemos assentar para meditar um instante a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, durante todo esse período da Páscoa, Jesus vem indicando que de fato Ele vai voltar para junto de Deus, e a cada momento da celebração eucarística Ele vem nos ensinando, nos educando, para que nós possamos um dia reencontrá-lo no reino dos céus, no dia da salvação. No domingo passado, Jesus Cristo nos dava um novo mandamento, ou uma nova ordem, dizendo a todos nós: amai-vos uns aos outros. Na celebração de hoje, ele começa dizendo para todos nós também podermos amá-lo, e amando nós conseguimos obedecer à sua palavra e amar a Deus Pai. Se nós devemos nos amar uns aos outros, devemos também amar a Cristo, amar também a Deus Pai, amar a palavra de Deus, amar os seus mandamentos. Assim os apóstolos, após a ressurreição de Jesus, saíram e começaram a anunciar justamente esse amor, justamente esta palavra, justamente essa proximidade do reino dos céus, da salvação. Os apóstolos, então, começaram a fundar novas comunidades. Já haviam lá os grupos dos judeus, e eles vão fundar comunidades cristãs, aqueles que são capazes de acolher e seguir os ensinamentos de Cristo. Acontece que com isso, eles viram muitos embates entre a vida deles, os pagãos, e claro, entre os judeus. Assim haviam 3 grupos. O primeiro deles, os judeus, que receberam a palavra por primeiro, enviada por Deus Pai, foi transmitida pelos patriarcas, pelos profetas, e eles acreditaram e fizeram inúmeras alianças com Deus. Cada vez que o povo antigo, do Antigo Testamento, pecava, eles precisavam reafirmar a fé e fazer uma nova aliança. Então o Antigo Testamento, ele pode ser compreendido assim: pecado, castigo, conversão, aliança. Novamente o pecado, o castigo, conversão, outra aliança. Novamente o pecado, castigo, conversão, outra aliança. E assim Deus fez alianças com Noé, com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas, com os profetas. Por exemplo, a aliança que Deus fez em Noé, qual foi o sinal? O arco-íris. A aliança que Deus fez com Moisés, qual foi o sinal? As tábuas da lei, os 10 mandamentos. A aliança que Deus fez com Jacó, que depois mudou de nome, passou a se chamar Israel, foi a aliança da circuncisão. Isso aconteceu porque os filhos de Israel, os filhos de Jacó, eles pecaram porque eles eram 12 irmãos. E dentre os 12 irmãos, eles tinham as irmãs deles. E uma das irmãs foi violentada, sofreu violência.
E então Rubens, que era um dos mais velhos dos filhos de Israel, matou o sujeito que violentou a irmã dele. Com isso eles cometeram um pecado. Está vendo o que aconteceu agora? Eles quebraram a aliança. A última aliança que Deus vai fazer conosco, que vai ser a última e eterna e definitiva aliança, vai ser com Jesus Cristo. Não a aliança da cruz, mas do sangue derramado. Quando o padre ergue o cálice com o vinho para o consagrar, ele diz: isto é o meu sangue, que é sinal da eterna e definitiva aliança que será derramado por vós e por todos. Para quê? Para a remissão dos pecados. Toda a aliança que Deus fez foi para perdoar os pecados do povo e colocar o povo num caminho. Então ali quando os filhos de Jacó, que depois passou a se chamar Israel, quando eles pecaram, tirando a vida de outro homem, foi preciso então fazer outra aliança, porque matar é pecado, tirar a vida de alguém é um pecado grave. Resultado, Deus vai dar ordem para que todos os homens judeus, atenção agora, para que todos os homens judeus fizessem a aliança da circuncisão. O padre vai falar com respeito e com palavras técnicas para não escandalizar ninguém. Tem crianças assistindo, tem criança na missa. Circuncisão corresponde à cirurgia de fimose. O homem judeu tem que tirar a pele que envolve o órgão genital masculino. Isso é a circuncisão. Jesus Cristo passou por isso, os apóstolos também e todo homem judeu. Mas à medida que os apóstolos foram anunciando a palavra de Deus também para os pagãos, surgiu a questão da primeira leitura de hoje. E agora? Os pagãos, outros povos, têm que fazer as alianças dos povos antigos judaicos, as alianças judaicas, seguir os preceitos judaicos, seguir a lei judaica, a lei que Moisés confirmou na vida do judeu? Os apóstolos então retornaram para Jerusalém, reuniram os anciãos do povo, os demais apóstolos, reuniram as lideranças e questionaram: os que estão chegando agora abraçando a fé em Cristo, não a fé judaica, mas a fé em Cristo, terão que cumprir essas leis? Eles se reuniram e voltaram para Antioquia para dar essa resposta. Atenção, povo de Deus, quando vocês forem ler, a palavra não é Antioquia, não confundam com mandioca, é Antioquia. Já falei isso aos ministros da palavra diversas vezes no grupo deles, Antioquia. Resultado, lá em Antioquia, eles se reuniram novamente com o povo e disseram: olha, nós nos reunimos e pela ação do Espírito Santo nós decidimos que nós não vamos impor este fardo àqueles que estão abraçando a fé. Os homens que estão abraçando a fé não vão ser preciso passar pela circuncisão. Porém, nós daremos outras ordens. E aí os apóstolos dirão aos pagãos, e a todos nós também, que era proibido para o cristão, ou seja, todos nós, comermos comida sacrificada aos ídolos. Quem que eram os ídolos? Os ídolos eram os deuses das religiões pagãs. A quem os apóstolos mandavam a mensagem de Cristo? Eles levaram para os povos que estavam ligados aos romanos, aos gregos, aos sírios, também aos egípcios, assim. E eles tinham outros deuses. Para ter uma ideia, os deuses do Egito, metade do corpo é de ser humano e a outra metade é cabeça de animal. Era proibido comer comida sacrificada a estes ídolos, assim como dos deuses dos romanos e também dos gregos, que eram sim aqueles deuses que nós sabemos, inclusive os nomes dos planetas, são todos nomes dos deuses gregos e romanos. Então era proibido então sacrificar, comer, oferecer e usufruir destes sacrifícios. Comidas e ainda o sangue dos animais sacrificados por esses ídolos, a carne dos animais por esses ídolos, e ainda era proibido aos cristãos, não só no passado, mas nos dias de hoje, as uniões ilegítimas. No tempo de Cristo, no tempo dos apóstolos, assim como aproximou de muitos dos nossos avós, não eram os jovens que escolhiam com quem eles iriam se casar. Eram os pais que escolhiam com quem a pessoa iria se casar. E às vezes unia por ali irmão com irmão, primo primeiro com primo primeiro, tio com sobrinha ou tia com sobrinho. E essas uniões foram consideradas ilegítimas. E ainda nos dias de hoje também o são. Assim como para nós, a segunda união. Quem é casado na igreja se separa, não tem como casar ou se unir novamente, comete adultério. E aí a pessoa fica impedida de receber a Eucaristia, união ilegítima. Então os apóstolos já estavam anunciando isso para os pagãos, dando ordens a eles de como eles iriam abraçar a fé para alcançar a salvação.
Aí disseram eles que eles não poderiam comer carne sacrificada aos ídolos, nem do sangue sacrificado também dos animais sufocados. E a gente pensa, mas como é que vai comer carne de animal sufocado? O padre vai contar aqui sem escandalizar ninguém. Para matar o coelho, para comer a carne dele, é por sufocamento. Não se escandalizem com isso. É assim, né? Então não pode também. A ordem dada pelos apóstolos é para aqueles cristãos que estavam chegando, abraçando a fé, ou seja, era uma nova ordem. Assim como Jesus Cristo deu um novo mandamento. Qual é o mandamento de Cristo, que foi da liturgia da semana passada? Amai-vos uns aos outros. Então, olha, vejam bem, isso começou a criar ali entre eles, vamos dizer assim, uma certa rivalidade. Porque no tempo dos apóstolos, os judeus e os cristãos caminhavam juntos, rezavam juntos na mesma sinagoga, no mesmo templo, era a mesma fé, o mesmo livro, mas de repente as coisas começaram a tomar outros caminhos, de modo que os apóstolos tiveram que dizer, olha, quem está se tornando cristão não precisa voltar a ser judeu, ou seja, seguir a religião e a sociedade judaica. E assim, João, no livro do Apocalipse, vai dizer, olha, na minha visão eu vi a Nova Jerusalém, não havia templo, havia por lá uma cidade com 12 alicerces, com 12 portas, com o nome das 12 tribos de Israel, com os nomes dos 12 apóstolos. O que é que João viu? Ele viu todo mundo que Deus quis salvar. Cristãos, judeus, pagãos, ele viu todo mundo que abraçou a fé e quis esta salvação, quis amar a Deus sobre todas as coisas, quis amar o Cristo, quis amar uns aos outros, foi isso que João viu. O número 12 se repete diversas vezes ali na Sagrada Escritura, ele tem um simbolismo para todos nós e para também os teólogos, para quem escreveu a Sagrada Escritura. O número 12 é considerado perfeito, o número 12 é a junção de 3 com 4. 3 mais 4 é 7, é o número perfeito da Bíblia. Porém, 3 vezes 4 é 12. E aí vocês estão vendo agora o que aconteceu? A perfeição ali foi se multiplicando para alcançar as tribos de Israel, para alcançar o povo cristão pelos 12 apóstolos, para alcançar os pagãos pelos alicerces da igreja ali, pelas portas abertas da igreja. Por isso o texto vai dizer, olha, e havia uma porta para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. 4 é o simbolismo da humanidade. O ser humano presente nos 4 cantos do mundo, norte, sul, leste e oeste. E 3 é o simbolismo de Deus, para nós cristãos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é assim, 3 mais 4, 3 vezes 4, sempre assim, né? E aí eles começam a multiplicar isso diversas vezes. Igual 12 vezes 12 vai dar 144, multiplicado por 1000 vai dar 144.000. João vai dizer no Apocalipse, eu vi o número dos que foram salvos, eram 144.000, ou seja, todos aqueles que abraçaram a fé, o número infinito, podemos dizer assim, ou na perfeição de Deus, Ele salvou aqueles que abraçaram a fé. Não é pela quantidade, é pela perfeição, pela universalidade do número, assim. Resultado, então, ele vai ver esses diversos números no livro do Apocalipse para dizer que Deus vem ao encontro de todos, de leste a oeste, de norte a sul, para quem quer ser salvo, estará no dia sagrado da salvação, na cidade santa de Jerusalém, onde não tem o templo, Deus é o próprio templo, Ele é a luz e Jesus Cristo é a lâmpada, ou seja, é o que nós usamos para alcançar a salvação. É o que está dizendo o livro do Apocalipse de São João, que não nos causa medo, está nos falando só da salvação. Assim, resultado, Jesus Cristo agora então no Evangelho de João, Ele vai aproximar de nós para dizer, olha, se vocês conseguirem amar-vos uns aos outros, é preciso também que vocês consigam me amar, porque se vocês me amam, vocês amam a Deus, e a palavra que eu vos transmiti não é minha, a palavra é de Deus. Quem quer alcançar a Deus, tem que saber amar esta palavra. Quem quer alcançar a salvação, tem que conseguir amar-vos uns aos outros. Quem quer alcançar a salvação, tem que conseguir compreender, levar na vida e colocar em prática a palavra de Deus. Mas ele vai dizer, quem não me ama, não escuta a minha palavra. Ou seja, quem não me ama não consegue ser salvo. É isso que Jesus está dizendo. Para no final do Evangelho ele diz assim, olha, eu vou para junto do Pai, mas eu voltarei um dia e vos levarei comigo. Se vocês me amam, vocês deveriam se alegrar quando eu vou para o Pai, porque Ele é maior do que eu.
Olha que experiência de vida bonita que Jesus nos coloca agora diante da morte, diante da partida. Jesus não quer que ninguém fique triste por causa da morte. Claro que não, porque Ele bem sabe que quando nós partirmos desta vida, quando nós morrermos, nós vamos para Deus, que é maior do que nós. Se você deseja que a pessoa que você ama permaneça eternamente nesta vida, você está desejando condenação para a pessoa. Você está querendo que a pessoa não seja salva. Porque para ser salvo você tem que ir para junto de Deus. Se você não permite que as pessoas morram, por que isso foi acontecer comigo? Por que Deus tirou essa pessoa de mim? Por que Deus permitiu que essa pessoa morresse? Esse pensamento é egoísta, porque nós não pertencemos uns aos outros. O seu marido não te pertence, sua esposa não te pertence, os seus pais não te pertencem, os seus filhos não te pertencem. Nós pertencemos a Deus. Se nós formos querer que a pessoa fique eternamente neste mundo, é porque você está querendo a condenação da pessoa. Você não está querendo que ela seja salva. Você não está querendo que ela alcance o reino dos céus. Você não está querendo que ela alcance o coração de Deus. O nosso egoísmo impede as pessoas de serem salvas. As pessoas não nos pertencem. Não somos nós que iremos decidir pela salvação ou pela condenação da pessoa. Nós não podemos querer que a pessoa fique neste mundo eternamente. E aí Jesus vai dizer, olha, se vocês me amassem, vocês ficariam alegres, porque eu vou para junto do Pai. Olha que bacana o que ele diz a respeito da partida dele. Se vocês me amam, queira que eu esteja junto de Deus. Porque se vocês não quisessem que eu estivesse junto com Deus, vocês não seriam salvos. Se Jesus não abre para nós as portas do reino dos céus, quando Ele parte deste mundo, ninguém vai entrar. Porque nós só poderemos entrar no reino dos céus através de Jesus Cristo. Quando Jesus conta para os apóstolos que Ele vai voltar para junto de Deus, Ele fala, olha, e um dia vocês também irão até mim. Aí Tomé vai dizer assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho para te alcançar? Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se Jesus não vai para junto de Deus, nós também não conseguiríamos ir. Se Jesus não alcança o reino dos céus, nós também não alcançaríamos. Se Jesus não abre para nós as portas do reino dos céus, elas ficariam fechadas para nós. Nós temos que querer sim que Jesus morresse na cruz para perdoar os nossos pecados, mas nós temos que querer que Ele ressuscite e retorne para Deus, para que um dia todos nós, o conhecendo como caminho, verdade e vida, possamos alcançá-lo. E assim, amados irmãos e irmãs, é preciso se despedir desta vida. É preciso ter mais amor ao reino dos céus do que ao reino da terra. É preciso amar mais a Deus do que a nossa própria vida. É assim que nós o alcançaremos. É preciso querer que toda pessoa que se despediu desse mundo alcance o reino dos céus, alcance o dia da salvação, alcance o Cristo ressuscitado. Ninguém vai ficar preso aqui se conseguir amar uns aos outros, amar o próprio Cristo e amar a Deus. Quem conseguir cumprir esta palavra, as portas do reino dos céus se abrirão para vocês. E assim, Jesus Cristo já está dando indícios de que Ele não vai ficar eternamente neste mundo. Ele vai dizer, olha, o Espírito Santo que meu Pai vai enviar através de mim, Ele é que vai vos revelar todas as coisas e vai vos fazer seguir este caminho. A igreja no mundo de hoje, ela é regida, podemos dizer assim, guiada, iluminada pelo Espírito Santo. Jesus Cristo já está lá no céu, sentado ao lado de Deus. Nos deixou a Eucaristia como sinal de ressurreição. Mas os nossos passos, a nossa fé, a nossa caminhada cristã é iluminada pelo Espírito Santo. Ninguém nasce com o Espírito Santo. Nós nascemos com corpo e alma. Alma e vida é a mesma coisa. Deus nos deu um corpo e uma vida, um corpo e uma alma, e nós recebemos o Espírito Santo no batismo, que ilumina os nossos passos para podermos voltar para o céu. O Espírito Santo veio como que hóspede da alma no corpo que nós temos. E um dia, iluminados por este Espírito Santo, vivendo a palavra de Deus, amando a Deus, Jesus Cristo e a nós mesmos, é que nós alcançaremos o reino dos céus. Daqui uns dias, nós celebraremos o Pentecostes,
que é o dia que celebramos a vinda do Espírito Santo para iluminar os nossos passos. E logo em seguida, celebraremos a Ascensão, que é o dia que Jesus retorna para os céus. Assim, amados irmãos e irmãs, todo o período pascal vem nos dando as dicas e os pontos de como nós alcançaríamos este reino dos céus. Passamos de tudo em nossa caminhada terrena para que possamos nos amar uns aos outros, amando Jesus Cristo e sua palavra, possamos amar a Deus e amar o reino que nos espera. Creio em Deus Pai,